comentar com vocês sobre esse empate, né, gente, entre Flamengo e São Paulo no Maracanã pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que fecha o primeiro turno do Brasileirão, né? E termina a rodada com o Botafogo, né? Ainda não terminou, tem um outro jogo ainda para acontecer, mas os principais jogos já ocorreram e o Botafogo sai da rodada de novo como o grande vencedor, né? Porque conseguiu sair de uma situação muito complicada no jogo contra a equipe do Internacional, fazendo um grande jogo e tem pra ninguém, né? Título fica difícil, sobretudo quando os seus perseguidores não conseguem ter resultados dentro de campo. O São Paulo poderia ser um dos perseguidores aí do Botafogo, o Flamengo também. Mas o fato é que o São Paulo demorou muito para se ajustar, né? O São Paulo perdeu muito tempo com o Ceni, que não estava entregando resultado. E esse time do Dorival, o Dorival consegue plenamente, né, ajustar essa equipe. A gente vê esse time hoje muito competitivo. Digamos que talvez nos últimos 10 jogos, né? Acho que o São Paulo consegue ter aí um nível competitivo muito mais elaborado, né? Talvez até menos, uns 8 jogos, né? Então, acho que pro São Paulo, pensar em título é uma coisa realmente muito complicada, e se não consegue vitórias, fica ainda mais difícil quando o líder consegue vencer os seus adversários. Então, Brasileirão, título do Brasileirão para o São Paulo, acho que não é esse o campeonato que o São Paulo disputa hoje. O campeonato que o Tricolor disputa é para chegar numa posição muito boa da tabela, porque isto também gera uma boa premiação, né? E por que não, né? Ali entre os 3 primeiros, né? E claramente chegar à fase de grupos da Libertadores de América. Já vai ser um grande triunfo do Tricolor do Morumbi na temporada, né? E quanto ao Flamengo, gente, o Flamengo é, né, por excelência, o time que, quando se coloca no retrovisor, assusta muito a quem está à frente, mas o Flamengo está cansando os seus torcedores, o Flamengo está esgotando a paciência de todo mundo. O Flamengo fez mais um jogo lamentável para esquecer. O Flamengo hoje, de novo, foi ridículo dentro de campo. O Flamengo hoje foi a tradução, gente, de um time, né, não de jogadores, mas de um bando de vagabundo dentro de campo, né? Que é isso que, novamente, foram os seus jogadores dentro de campo. Jogadores sem compromisso, jogadores não querendo colocar o pé na bola, jogadores sem vontade, desrespeitando a camisa do Flamengo. Ayrton Lucas, que jogo horroroso. Os 2 laterais, né, do Flamengo, né? Qual foi pior? É difícil, hein? É muito difícil. Agora, dá muito mais bronca do Ayrton Lucas, né? Parece até que é de propósito, bem mais de propósito, porque todos eles provavelmente estão fazendo isso de propósito, mas veja, gente, é claro que não dá pra aceitar esse comportamento de nenhum jogador, né? Mas um bebezão como Ayrton Lucas, um cara que não era nada antes de chegar ao Flamengo, né? Também se arrogar a esse direito de também boicotar, não o trabalho do técnico, mas boicotar a camisa do Flamengo dentro de campo, não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar de nenhum deles, também não dá pra aceitar do Ayrton Lucas, e dele, menos ainda em virtude de que, poxa vida, ele deve tanta coisa para o Flamengo, né? Hoje a gente escuta falar o nome dele porque o Flamengo o contratou. É lamentável. O Wesley, outro, não aproveita a oportunidade, né? Eu tenho bronca de jogador que não aproveita a oportunidade, né? E todos, né? Qual foi hoje o jogador do Flamengo que a gente pode... O Luiz Araújo, né? Acho que a gente pode destacar o Luiz Araújo, que conseguiu ali... Entrou com muita vontade, muita disposição. Foi por causa dele que o pênalti acontece, né? Ei, Michel Araújo, né? Também, né? Vou te contar, né? Ei, Michel Araújo, hein? Agora, por outro lado, gente... Até quando? Matheus Cunha, né? Não dá mais, né? Então, veja... o dia em que o Rossi for bancado, for entrar no jogo aí como titular... Provavelmente, talvez... Né, até contaminado por esse ambiente da Gávea que contamina mesmo, né, que empodrece mesmo o caráter, né, dos jogadores, aí vai ficar muito mais complicado. O cara foi contratado para ser titular, aí você fica colocando esse cara que tá falhando direto, e ele é sempre titular, o Flamengo pedindo, né? O técnico também pedindo. O técnico tem que ser mandado embora, gente. O Sampaoli chega de Sampaoli, gente. Ele tem que ser demitido. Agora, como eu já falei antes, não somente ele. A gestão do Flamengo, se apenas demitir o São Paulo, vai chegar um outro técnico que vai ser demitido provavelmente rapidamente também, porque esses jogadores aí fazem o que querem. O que eles querem fazer, eles fazem na Gávea, gente. Eles fazem o que eles querem, né? Então tem que mandar embora o São Paulo? Tem, porque já não tem mais nenhum tipo de relação amistosa com o elenco, né? O elenco venceu essa. Esse bando de vagabundo, porque é bando de vagabundo mesmo, né? Porque isso é canalice o que eles estão fazendo com o Flamengo. Esses caras venceram de novo, né? Então tem que pegar pelo menos 2, 3 líderes do grupo e dar um pé na bunda deles também, gente. Apenas mandar o São Paulo embora não é suficiente, porque, eu volto a dizer, pra mim, dirigentes são
os principais responsáveis pelo que estão acontecendo com o Flamengo. Depois, os jogadores. Depois, o Sampaoli. O Sampaoli não é santinho nessa história. Mas, gente, os jogadores não são vítimas dele. Tá mais para ele ser vítima desses caras do que o contrário. Veja, todo o comportamento, mesmo tático da equipe em campo, né, pode ter muito mais a ver com os jogadores do que com o técnico. Porque os jogadores podem perfeitamente mandar para, né, para aquele lugar as ideias do técnico. Então, se ele gera um treinamento ali, ó, você vai se comportar desse jeito aqui, digital, os caras podem boicotar isso. Então, fica difícil a gente analisar, por exemplo, neste momento, o trabalho do técnico, né? Fica difícil a gente falar que o Flamengo está mal taticamente, por quê? Porque a gente não sabe se os jogadores estão boicotando as ideias táticas também. Este é o fato, né? A questão é, o Sampaoli, ele pisou muito na bola, ele também é responsável pelo que está acontecendo, ele tem que sair do Flamengo também, né? Agora, na minha opinião, os jogadores são mais responsáveis do que ele. Porque quando a gente percebe o time desorganizado em campo, essa desorganização também pode ser pelo comportamento proposital dos próprios jogadores. E até quando isso vai acontecer, gente? Então veja, esses caras, eles não têm... O descaramento aí tá complicado, né? Porque eles sabem que nada vai acontecer com eles. Então depois do vexame contra o Cuiabá, nada aconteceu. Vexame contra o Olímpia, nada aconteceu. Este vexame, que foi de novo um vexame, o comportamento contra o São Paulo, nada vai acontecer. Quem disse que talvez eles não pratiquem esse vexame contra o Grêmio também? Contra o Grêmio. Se querem derrubar o técnico, uma grande oportunidade para isso é ser eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio. É complicado. Olha o que você, Marcos Braz, conseguiu. Olha, Landinho, o que você conseguiu. Né? Então, triste e lamentável. Agora, contra o Tricolor foi com o time aí reserva, né? O Flamengo, gente, não ganhou do time reserva do São Paulo. Sim, time reserva que pode se dar o luxo de ir a campo com o Lucas, né? Lucas, que de fato, sabe, ainda a gente percebe que ainda precisa se entrosar melhor com a equipe, mas que jogador, né? O jogador tá num nível muito alto. E o Rames entrou no segundo tempo ali para qualificar demais. A gente percebe que é um jogador que ainda não tá no melhor da sua condição, claramente, né? Ainda não pode jogar uma partida inteira. Jogador que o último jogo dele, se não me engano, foi em abril, né? Então é um jogador que está sem forma física, ainda sem ritmo de jogo, mas é impressionante como ele consegue, apenas com a inteligência, com o posicionamento, com a leitura dos acontecimentos do jogo, consegue ser diferente. Agora, o Rames, eu já falei disso antes, ele precisa da movimentação dos jogadores à frente dele. O Rames não é um jogador, por exemplo, para se atirar dentro da área, decidir um jogo. O Rames é um cara que ele pede essa movimentação. Então o jogo dele vai fluir muito mais conforme os jogadores entendam como ele joga. Né? Então a movimentação dos jogadores, quanto mais ela ficar inteligente, mais o jogo do Rames vai crescer. Agora a própria presença do Rames pede esse comportamento mais inteligente, esse ataque ao espaço de maneira muito mais eficiente, e isso evidentemente, à medida que os jogadores vão se acostumando com o meio-campista do São Paulo, isso também pode acontecer. Os jogadores podem evoluir porque sabem, veja, entenda uma coisa, gente, ó. Eu sou um atacante, entende? Eu sou um atacante e eu vejo que ali tem uma movimentação dos zagueiros adversários, né? Eu posso perfeitamente me deslocar, atacar um espaço no costado ali daquela linha defensiva. Por que eu não faço isso? Porque eu posso fazer isso e isso não significa nada. Eu posso apenas ficar impedido. Eu vou fazer isso daí e a bola não chega. A questão é, o ataque ao espaço também passa muito pela confiança que o atacante tem naquele que porta a bola. Na confiança que o atacante tem daquele jogador de fazer aquele passe absurdo, colossal, no entrelinhas, de colocar aquela bola justamente no costado da zaga, ali entre os zagueiros e o goleiro. Então quando o atacante começa a confiar demais no portador da bola, ele percebe que o jogador é capaz de fazer esses passes sensacionais, eles começam a ficar, perdem a inibição, né? E começam a atacar muito, eles começam, ainda que não tenham muita prática de atacar os espaços, eles começam a fazer tentativas, porque sabem que podem receber essa bola. Essa é a vantagem de ter um jogador como o Rames Rodrigues. Então foi uma grande contratação. Espetacular, né? E que vai melhorar muito esse São Paulo, e os jogadores vão melhorar muito à medida que se acostumarem com ele, e à medida que esses jogadores também se acostumarem com ele, ele vai melhorar muito o seu jogo. Ele e o Lucas, né, esses dois jogando juntos, né, e também com a presença do Calheri, a gente pode ter um São Paulo aí muito diferenciado para o restante da temporada de 2023, mas muito diferenciado. E hoje, jogou quando quis, jogou hoje esperando muito mais, tentando boicotar o jogo do Flamengo, mas o Flamengo estava se boicotando. São Paulo não precisou de muito esforço para boicotar o jogo do Flamengo, né? Então o São Paulo, na verdade, parece que hoje, até em virtude da formação que foi a campo, muita mudança, porque embora tivesse Lucas, Rames no certo momento e outros jogadores, o São Paulo evidentemente estava com uma formação muito alternativa e isso claramente também danifica um pouco ali a proposta da equipe.
Até mesmo contudo, mesmo contudo em função da equipe ter um elenco que tem muita homogeneidade aí, né? Então os caras até que mandaram muito bem, né? Conseguiram mandar muito bem. Poderia ter vencido essa partida se não fosse ali, primeiro, né, a disposição do Luiz Araújo e também a imbecilidade ali do. A gente pode falar que o juiz de repente deu um pênalti que não foi e tal. Eu entendo essa reclamação do torcedor do São Paulo, mas na minha opinião, assim, gente, eu fiquei muito na dúvida em relação a esse pênalti aí, tá? Agora, de qualquer maneira, eu acho assim, o jogador não pode ter aquela postura. O jogador não pode cometer um pênalti tão infantil como aconteceu, né? Não pode. Isso tem que. Sabe, jogador, o que acontece com a cabeça do jogador? Já no final não pode ter aquele comportamento ali, né? Então eu acho que assim. E também o Elton Rato, pelo amor de Deus, o Elton Rato ajuda o mundo a te defender, né? Ajuda o mundo. Depois do que o cara, de forma cerebral, vai lá, tal, coloca essa bola tal pra você. Você pede um gol desse. Pelo amor de Deus. É frustrante, é decepcionante o que o Elton Rato hoje fez dentro de campo. Fizesse o gol, o São Paulo teria vencido. Com erro ou não da arbitragem, tal, com o Luiz Araújo fazendo uma jogada tal ou não, tal. Se o Wellington Rato tivesse um mínimo de competência hoje, o São Paulo teria vencido esse jogo, né? De qualquer maneira, o que a gente viu hoje em campo, a gente viu o São Paulo aí, que a respeito do empate, na minha opinião, não é um resultado, apesar do Flamengo estar vivendo o que está vivendo, não é um resultado ruim. Acho que não dá para desesperar, não dá para ficar chateado, não. O São Paulo fez aquilo que poderia fazer hoje, em virtude das circunstâncias, né? O São Paulo tem aí um compromisso muito complicado aí no meio de semana, né? Então eu acho que tá tudo tranquilo, gente, tá tudo muito bem, né? Eu sei que você tá chateado, queria vitória, o gol, se saísse no começo do segundo tempo, acho que o torcedor terminaria esse jogo aí com uma visão sobre a partida, um pouco mais leve, mais contente, mas como o gol acaba saindo no final e da maneira como saiu, né? Inclusive muitos torcedores considerando que o pênalti não existiu, aí fica essa chateação. Mas vamos nos acalmar, né? Se acalmem, porque na verdade, gente, foi um resultado importante para o São Paulo. Até porque o São Paulo estava muito pensando no que pode acontecer no meio de semana e não necessariamente nesse jogo, né? Agora, a gente viu uma equipe em campo hoje que era a respeito de ter menos finalizações, chegar menos ao campo de ataque, pelo menos isso o Flamengo teve hoje, né? Finalizou mais, foi ali, criou mais um pouco mais, porque contra o Olímpia foi um negócio assim que... Foi um negócio... O Flamengo finalizou 4 vezes contra o Olímpia, para vocês terem ideia, né? Então hoje pelo menos tal, agora foi muito pouco, de novo, foi um comportamento vagabundo, cretino, canalha, dos jogadores do Flamengo, né? Que precisam também ser punidos, né? Eles precisam de punição e não somente o técnico São Paulo. Enquanto ao São Paulo tá tudo bem, gente. Vamos nos lembrar do que fez hoje o Rames e do que ele pode fazer. Vamos nos lembrar que o São Paulo hoje tem o Lucas, que é um cara capaz de, sabe? Pô, tá vendo? A defesa do Flamengo ali, né? Ajudou muito no gol, mas enfim. É um cara diferenciado. Ele é diferenciado, tem o Calheiro que é diferenciado, tem o Ramos agora que é diferenciado, e tem esses outros jogadores operários aí. O Neves claramente ainda não está na melhor da sua condição, mas quando ganhar um ritmo de jogo vai voltar a ser o Neves. Aparentemente está sentindo ainda até mesmo problemas que o levaram ali a uma cirurgia, né? Enfim, tomara que ele se recupere. Mas São Paulo hoje, para mim, é um time muito confiável. Tá? Mesmo com esse resultado, eu acho que não é para ficar tão desesperado assim. É um time confiável, conseguiu um resultado aí que não é dos piores, lamentável a maneira como aconteceu no final, mas o torcedor do São Paulo pode ficar assim, um pouco aliviado e contente com o que viu hoje no Maracanã. Agora o torcedor do Flamengo, pelo amor de Deus, né, tem que continuar protestando, exigindo que esses caras respeitem a camisa do Flamengo. Tanto os jogadores, como também o técnico, que acho que também não está respeitando, e sobretudo os dirigentes ali do rubro-negro da Gávea, tá bom, gente? É isso.